Vamos começar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, dessem like e acionassem o sininho de notificações. Bem, o tema da aula de hoje é variáveis de estado e equações de estado. Mas antes de tratar deste tema, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que nós estudamos na aula passada. O que a gente fez basicamente na aula anterior foi descrever quais sistemas físicos a termodinâmica estuda. E basicamente, esses sistemas físicos que a termodinâmica estuda são sistemas macroscópicos e que a gente não se preocupa com a constituição microscópica desses sistemas. E esses sistemas estão em equilíbrio. Então, como eu falei, a termodinâmica estuda os sistemas macroscópicos em equilíbrio. E do que se trata este equilíbrio? Então, vou colocar aqui as propriedades dos sistemas em equilíbrio. Né? Então, sistemas em equilíbrio possuem... Deixa eu corrigir aqui. Possuem as seguintes propriedades. A primeira propriedade aqui, vou chamar propriedade 1, todos esses sistemas, eles são homogêneos e isotrópicos. Então, o que é que significa ser homogêneo e isotrópico? Vamos pegar um exemplo simples para a gente entender isso. De uma porção de uma matéria macroscópica. Por exemplo, vamos pegar um pedaço de gelo, um certo volume de gelo. Então você vai lá no refrigerador e está lá guardado 1 quilograma de um bloco cúbico de gelo, só para fixar a ideia. Eu estou colocando aqui a forma. Então, o que acontece? Se você pegar todo o volume do gelo em qualquer dos pontos, né, se você se deslocar em qualquer ponto do gelo, então ele é igual em todos os pontos, tanto em cor, quanto em textura, quanto em densidade, quanto em temperatura, etc. Então, se é assim, o sistema é homogêneo em todos os pontos. Se você se deslocar em todos os pontos do material, né, as propriedades físicas são as mesmas. Ele é igual em todos os cantos. E ele é isotrópico se ele for idêntico em todas as direções. Então você pega o sistema, aí você faz uma rotação nele, né? Então, se ele for igual em qualquer direção, ele é isotrópico. Então, assim, por exemplo, o gelo ele não pode ter uma região que ele é mais frio do que outra. Não, todas as regiões do gelo têm a mesma temperatura. Sei lá, por exemplo, menos 10 graus Celsius. A densidade é a mesma em todos os pontos. A forma é a mesma em todos os pontos e direções. Então acho que ficou claro, mas acho que ficou claro que é ser homogêneo e isotrópico. Olha a segunda propriedade aqui. São descritos por um pequeno número de variáveis
que se tornam estacionárias quando cessa a interação com as vizinhanças, na verdade do sistema com as vizinhanças. Então o que acontece aqui? Vamos pegar um exemplo concreto para isso ficar claro. Eu tenho, por exemplo, uma garrafa de água gelada, que ela está numa geladeira. Aí ela é descrita por algumas variáveis termodinâmicas. Então, enquanto ela está lá na geladeira, ela está em equilíbrio. Aí o que acontece? Essa garrafa de água, ela é descrita, por exemplo, por sua massa, seu volume e sua temperatura. Então eu posso ter, sei lá, 1 quilograma de água, 1 litro de volume e 2 graus Celsius de temperatura. Então, enquanto ela está ali dentro da geladeira, muito tempo que ela está ali, né? Ela não está interagindo com aquele ambiente. E essas grandezas, elas são estacionárias. Por exemplo, a massa, o volume e principalmente a temperatura, que é a grandeza mais sensível dessas três, ela é estacionária. Ela não muda com o tempo. E elas tendem a permanecer desse jeito por muito, muito tempo. Agora você pega essa garrafa de água e tira da geladeira. Bota do lado de fora. Aí vamos supor que do lado de fora esteja, o ambiente do lado de fora esteja a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer com a água ali? Ela vai interagir com a vizinhança. A vizinhança da água é o ambiente externo, o ambiente mais quente. E esse ambiente externo vai interagir, aliás, a água vai interagir com esse ambiente externo através de troca de calor. Ela vai receber calor da vizinhança. Até que, depois de um certo tempo, se atinja um determinado estado em que a temperatura cessa a variação temporal. Então aí se atingir um novo estado de equilíbrio. Por exemplo, quando a temperatura chega, sei lá, a 25 graus, que é a temperatura do ambiente ali. Então, nessa outra situação, em que as grandezas que descrevem o sistema parou de variar no tempo, né, se tornaram estacionárias. Então, ali você tem um estado de equilíbrio, porque cessou a interação, né? Então, vai acontecer o quê? O sistema vai atingir o equilíbrio. E essa propriedade 2, isso tem mais implicações. Aliás, as duas propriedades. Essa é a propriedade 1 e a propriedade 2. Que é o seguinte. O sistema ele tem que ser estável termicamente, mecanicamente e quimicamente. Então, por exemplo, se a temperatura permanece ali estacionária, quando cessa as interações do sistema com as vizinhanças, né? Então ali a gente tem um equilíbrio térmico. Quando o sistema cessa as expansões e compressões, e ele é assim, mantendo a forma dele ali estável, sem mais variações, né? Então ali o sistema tem a estabilidade mecânica, então você tem um equilíbrio mecânico ali. E quando o sistema ele está fechado a troca de matéria com as vizinhanças, né? E as propriedades químicas ali se mantêm constantes, então ali o sistema é estável quimicamente.
e ele está em equilíbrio químico. Então, ele tem que estar em equilíbrio térmico, mecânico e químico para ter o equilíbrio completo. Gostaria ainda de incluir outra propriedade, que é a seguinte. Aqui, olha. Vamos pegar aqui uma caneta. A descrição deles, ou seja, desses sistemas em equilíbrio, não. Eu vou até botar outra cor aqui para ficar clara essa informação. Não depende. Vou destacar isso aqui. De quê? De suas memórias Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso quer dizer que o estado de equilíbrio desses sistemas que a termodinâmica estuda, os sistemas em equilíbrio, né? A descrição deles não depende do que o sistema passou anteriormente, de qualquer processo que o sistema tenha passado antes. Por exemplo, vamos pegar nossa garrafa de água. Então, eu peguei lá, né, a garrafa gelada, de água gelada, e coloquei no ambiente, fora do refrigerador. No ambiente a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo, o sistema chega à temperatura de 25 graus Celsius. Então, tem ali 1 kg de água, 1 litro, que tem 1 litro de volume, e a temperatura de 25 graus Celsius. E ali, esse estado de equilíbrio, descrito por essas três variáveis, não depende da história passada da água. Então, sei lá, se eu botei a água no congelador, se ela virou gelo, ou depois se eu vaporizei essa água, seja lá o que eu tenha feito com ela, né? Mas depois que eu coloquei ali naquele ambiente de 25 graus Celsius e deixei passar um certo tempo, né? Aquele estado de equilíbrio independe do que a água tenha passado antes. Então, por isso é que a gente diz que esse estado ele não depende da memória. Eu enfatizei isso, essa propriedade aqui, porque existem certos sistemas macroscópicos cuja propriedade deles depende da memória, de processos passados que o sistema sofreu. Um exemplo clássico disso é o aço. Você tem um metal, o aço. O aço, boa parte das propriedades que o aço tem depende de tratamentos industriais passados que esse material sofreu. Então, assim, os diversos tipos de aço dependem do processo industrial que ele sofreu. Por exemplo, tem alguns tipos de aço que saem da siderúrgica e é colocado num choque térmico muito frio. Ele sai da temperatura muito alta e é colocado imediatamente numa temperatura baixa. Aí isso vai gerar certas propriedades macroscópicas lá no aço. O vidro também tem propriedades que dependem da história passada dele, as propriedades macroscópicas. Então, assim, esses sistemas que dependem de memória, da memória passada, não vamos incluir na descrição
termodinâmica, dessa termodinâmica do equilíbrio. Enfim, agora vamos para a aula de hoje, que é o assunto que vamos tratar aqui. Variáveis de estado e equações de estado. Então, eu vou colocar aqui, ó, variáveis de estado são grandezas físicas que caracterizam o estado de equilíbrio de um sistema. E essas variáveis de estado, elas têm algumas propriedades que nós vamos elencar aqui. Elas têm propriedades. Que propriedades são essas? Propriedade 1 são estacionárias. Ou seja, essas grandezas físicas que caracterizam o estado de equilíbrio do sistema, uma vez que o sistema está no equilíbrio, né, essas grandezas são estacionárias, ou seja, não mudam com o tempo. Vamos para a segunda propriedade. Aqui, olha. Não dependem dos processos os quais os sistemas sofrem. Ou seja, não importa que processo de transformação o sistema sofra. Sei lá, se é um processo a temperatura constante, a pressão constante, sei lá, sem troca de matéria. Mas seja lá qual for o processo que o sistema sofrer, essas variáveis, né, naquele estado de equilíbrio ali que o sistema está, elas não mudam, não dependem do processo que o sistema sofre. Essas variáveis só dependem do estado de equilíbrio em particular. Em cada estado de equilíbrio, aí você tem um conjunto de valores para essas variáveis de estado. Mas cada conjunto dessas variáveis no estado de equilíbrio particular não depende do processo que o sistema sofre. Então, para ilustrar isso aqui melhor, vamos considerar um gás. Um gás num certo estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio ele vai ser descrito, por exemplo, imagine que você tem ali um volume de 1 metro cúbico desse gás, a pressão de uma atmosfera e na temperatura de 23 graus Celsius, que corresponde a 300 kelvins. Perdão, 300 Kelvin não, é 296 kelvins, que está associada à temperatura de 23 graus Celsius. Né? Então, imagine que eu tenho um gás nesse estado de equilíbrio. A pressão atmosférica, né, de 1 atm, volume de 1 metro cúbico e 296 kelvins. Uma vez que o gás está nesse estado de equilíbrio, né, com esses valores para as grandezas que o descreve, esse estado de equilíbrio
ele não depende dos processos que o gás sofreu até chegar ali, nesse estado atual de equilíbrio. Então, aqui, pessoal, aqui, a terceira propriedade, existe um número mínimo destas variáveis que são independentes. Então, vocês têm um certo sistema termodinâmico num dado estado de equilíbrio. Então, isso significa que para descrever aquele estado de equilíbrio, né, eu só preciso das variáveis que são independentes. As demais variáveis correspondentes àquele estado de equilíbrio ali, eu obtenho daquelas que são independentes. Então, voltando, por exemplo, ao caso do gás, o estado de equilíbrio do gás, eu só preciso saber, por exemplo, a temperatura, o volume e a pressão. Essas três variáveis, elas são o número mínimo de variáveis que são independentes, no caso do gás. E as demais variáveis correspondentes ao estado de equilíbrio particular podem ser obtidas destas, como, por exemplo, número de mols, energia interna, entropia, calor específico, entre outras. Aqui, pessoal, vamos colocar aqui alguns exemplos de variáveis de estado. Então, aqui eu tenho, claro, temperatura, é uma variável de estado. Volume também é. Massa, pressão. O que mais? Tem outro aqui, olha. O que mais? Eu tenho aqui, olha, número de mols. Energia interna. Entropia. Aí vamos colocar mais exemplos. Calor específico. Viu, pessoal? É importante aqui, tem um detalhe aqui. Calor específico é variável de estado. Agora, calor não. Eu vou falar já isso aí. O que mais? Você tem entalpia. A gente vai falar mais para frente o que vem a ser entalpia. Energias livres. Também falaremos disso no futuro. São variáveis de estado. E também polarização elétrica é uma variável de estado, que é a quantidade de momento de dipolo elétrico por unidade de volume. Aqui é a polarização. E também para sistemas magnéticos, a gente tem a magnetização, é uma variável de estado aqui. Tensão superficial. Etc. Existem muitas outras mais. Agora, por exemplo, tem certas grandezas físicas que aparecem nesses sistemas termodinâmicos que não são variáveis de estado. Por exemplo, o calor e o trabalho. Elas não são variáveis de estado.
Então, quando eu tenho um certo sistema que, em decorrência da interação com as vizinhanças, troca calor ou trabalho, a quantidade de calor e a quantidade de trabalho trocadas entre o sistema e as vizinhanças, essas quantidades, né, dependem do processo. Isso aqui viola essa propriedade 2 aqui. Então, uma certa quantidade de calor que o sistema recebe, ou o sistema fornece para as vizinhanças, né, depende do processo. O trabalho, a mesma coisa. Então, vamos falar agora das equações de estado. Bem, pessoal, como nós falamos anteriormente, o estado de equilíbrio de um sistema termodinâmico ele é descrito pelo o conjunto de variáveis de estado, né, que são independentes. E assim, a partir desse conjunto dessas variáveis independentes, no dado estado de equilíbrio, eu posso obter as outras grandezas que caracterizam o sistema, naquele estado de equilíbrio ali. Então, é aí que entra as equações de estado, que é a forma como as variáveis de estado associadas a um estado de equilíbrio do sistema se relacionam. Para isso aqui ficar bem entendido, eu vou aqui apresentar alguns sistemas termodinâmicos usuais e para cada sistema desse eu vou colocar as suas equações de estados principais. Que aí, olhando os sistemas, a gente vê como isso ocorre. Mas, assim, essas equações de estado nós vamos estudar mais a fundo em aulas posteriores, quando a gente falar da questão das condições de equilíbrio. Isso aí mais em aulas mais para frente. Para começar aqui, pessoal, vamos pegar aqui o sistema termodinâmico mais simples de todos, que é o gás ideal clássico. O que seria esse gás ideal clássico? Aqui eu botei uma ilustração aqui para aqui é um recipiente aqui com fechado, né, com gás. Mas o que seria o gás ideal? Por que ideal? Bem, esse gás ideal clássico, na verdade, ele é um modelo de um comportamento idealizado dos gases. O gás ideal clássico, na verdade, em poucas palavras, seria um gás muito diluído, um gás rarefeito. Então, quanto mais rarefeito o gás, mais ideal ele é, mais ele chega nesse comportamento ideal. Então, são gases muito diluídos que vão se aproximar do modelo do gás ideal. Basicamente, esse estudo do gás ideal se deu pelas contribuições entre os séculos 17 e 19 de vários cientistas importantes no estudo que deram contribuição para o desenvolvimento da termodinâmica. Entre eles, nós temos, eu vou elencar aqui alguns, entra Robert Boyle, Edme Mariotti, quem mais? Entra Lois Gay-Lussac,
entre Jacques Charles, Benoît Clapeyron. A maioria desses cientistas são cientistas franceses. Dessa lista que eu coloquei aqui, só Robert Boyle que era inglês. Mas basicamente, juntando o estudo de todos, mais precisamente Clapeyron, que reuniu o que os outros fizeram, ele concluiu o seguinte, que você pega um gás ideal, a pressão está relacionada com o volume e a temperatura da seguinte maneira. Isso aqui, olha. Então aqui, esse P é a pressão do gás. O V é o volume. O T é a temperatura absoluta. Isso aqui é importante, pessoal. Frisar isso aqui. Que essa temperatura dada aqui é na escala Kelvin, que também é conhecida como escala absoluta. Esse N aqui é o número de mols. E esse R, ele é uma constante universal que aparece aqui na equação dos gases. Essa constante ela pode aparecer de outra forma na descrição dos sistemas térmicos, que aparece principalmente na mecânica estatística, quando eu divido ela pelo número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, né, quando eu divido. Aí eu tenho a constante de Boltzmann. Mas como eu estou com sistemas macroscópicos, né, eu vou escrever aqui o R mesmo. Esse R a gente vai chamar de constante universal dos gases. E ela tem um valor característico, um valor típico dessa constante. Que isso é aproximadamente 8,31. Aqui, ó, 8,31, vamos colocar a unidade. Joule por mol Kelvin. Esse gás aqui que nós estamos tratando aqui, pessoal, ele é o gás sem mistura. Nós não tratamos aqui de... Por exemplo, o ar. O ar seria uma mistura gasosa. Mas estamos pegando aqui um gás puro. Pode ser oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio, algum gás nobre. Só que esses gases sendo muito rarefeitos para que eles tenham o comportamento do gás ideal. E se vocês observarem aqui, olha, essa aqui é a equação de estado do gás ideal. Essa equação ela não depende do tipo de gás. Ela é uma equação universal que vale para qualquer gás, desde que o gás esteja no regime ultra rarefeito, né? Para que possa se comportar como um gás ideal. Agora, por que gás ideal clássico? Bem, pessoal, com o advento da teoria cinética dos gases e da mecânica estatística, que a partir daí a gente pode fazer a conexão do comportamento macroscópico, termodinâmico, com o comportamento microscópico. Então, se entendeu que o gás ideal ele pode ser representado pelo movimento de partículas
clássicas. Então aqui, olha, eu tenho um conjunto muito grande de pontos materiais, em que esses pontos materiais, né, cada uma dessas partículas aqui, elas se movem aleatoriamente em diferentes direções. Então aqui, olha, eu tenho um movimento aleatório aqui de partículas, né? E a propriedade mais importante dessas partículas, primeiro, que elas são clássicas, elas não são quânticas, e elas não interagem entre si, né? Então, elas são afastadas o suficiente para que elas não colidam entre si. E aí o que ocorre? Se eu pegar a energia cinética média dessas partículas, isso vai ser proporcional à temperatura. Então a temperatura vai estar associado com a energia cinética média das partículas. Se eu pegar o número médio de colisões dessas partículas com as paredes, o número médio de colisões por unidade de tempo, né? Isso vai estar associado à pressão. E partindo da constituição microscópica desse sistema aqui, usando cálculos de teoria cinética dos gases e mecânica estatística, que está fora do escopo deste curso, nós chegamos à mesma equação dos gases ideais, a equação macroscópica. Eu ainda posso considerar misturas gasosas. Então aqui, olha, para misturas, essas misturas no regime de gás ideal, ela ainda pode ser aplicada à equação do gás ideal, mas com a seguinte adaptação. Que essa adaptação para a lei dos gases ideais, do gás ideal clássico, né, ela foi obtida por Dalton, que é conhecida como lei de Dalton. Vou colocar aqui, lei de Dalton. Que é basicamente o seguinte, é a mesma equação, né? Você tem aqui um certo volume de uma mistura gasosa, submetido a uma certa pressão, uma certa temperatura, né? Então aqui eu tenho PV igual R. É quase a mesma coisa. Só que esse número de mols aqui, que eu tenho que considerar os números de mols das espécies químicas em particular. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma mistura de oxigênio, gás carbônico, hidrogênio e nitrogênio, por exemplo. Aí, quando eu for colocar o número de mols, eu tenho que colocar a soma dos números de mols de cada espécie. Então, eu coloco assim, ó. Somatório em I, NI. E aqui o T. Aqui, ó, I igual a 1 até um certo K. Esse NI aqui, isso é o quê? Isso é o número de mols de uma espécie química que constitui a mistura. Aí aqui eu tenho K espécies químicas. Não, aqui ficou espécies, vou corrigir aqui. Pronto, pessoal. O próximo sistema é o gás de Van der Waals. Bem, o modelo de gás ideal que a gente apresentou anteriormente, ele é um modelo muito simplificado de gás e que
só pode ser usado em casos extremos, que, como eu falei, são casos de gases muito rarefeitos. Mas quando você tem os gases reais, os gases comuns, eles fogem bastante do comportamento do gás ideal. E o gás ideal ainda tem outro problema, que o modelo do gás ideal ele não descreve nenhuma transição de fase. Portanto, se faz necessário o melhoramento do modelo do gás ideal. E aqui, pessoal, no século XIX, o cientista holandês Johannes Diederik van der Waals propôs um modelo melhor para o gás do que o gás ideal. Inclusive, esse modelo descreve a transição de fase da fase gasosa para a fase líquida. A correção de Van der Waals para o modelo do gás ideal foi considerar que quando o gás não está rarefeito, deve-se incluir na descrição do gás a interação entre as partículas que constituem o gás. Porque o modelo de gás ideal ele é um sistema de partículas livres. Então aqui, olha, no modelo do gás de Van der Waals, o que foi que ele propôs? Então aqui, olha, o gás agora é constituído não por pontos materiais, mas por esferas rígidas. Então cada partícula agora, ela não é mais uma partícula pontiforme, ela tem uma dimensão, ela é como se fosse bola de sinuca, por exemplo, esferas rígidas. E o que acontece é o seguinte, quando elas estão muito perto, elas têm a repulsão, né? A mesma repulsão, por exemplo, quando duas bolas de sinuca colidem entre si, que elas se repelem. E quando estão a uma certa distância, afastadas, elas têm uma atração. Então, o Van der Waals, ele considerou que essas partículas elas são esferas rígidas e quando estão muito perto, ela tem a repulsão tipo caroço rígido, e quando estão mais afastadas, elas têm uma interação. Então, em primeiro lugar, devido ao volume finito dessas partículas agora, elas vão colidir entre si. Porque no gás ideal, a colisão era só com as paredes do recipiente, né? Então você tinha partículas com movimentos aleatórios, elas não interagiam entre si, né? E só colidiam com as paredes. Aqui não, no caso do gás de Van der Waals, você tem a colisão das partículas com as paredes, mas também entre si. Aí você tem aqui um movimento aqui aleatório dessas partículas. Pronto. Aí o que ocorre? Por essas partículas colidirem entre si, elas vão chegar nas paredes com menos velocidade. E assim o número de colisões vai diminuir. E, portanto, a pressão vai diminuir. E aqui, no caso do volume do gás, né? Quando as partículas estão se movendo, o volume que o total dessas partículas percorrem é o volume menor do que o volume do gás total, porque as partículas elas não penetram o espaço das outras partículas. Então aqui, nesse modelo de Van der Waals para o gás, ele fez uma correção em relação à equação do gás ideal para o volume e para a pressão. Aí como é que ficou isso? Então aqui, olha,
nós temos aqui a equação de estado do gás de Van der Waals. Então, o que acontece aqui? Vamos observar aqui esses fatores aqui. Aqui o volume, nós fazemos uma correção devido ao tamanho finito das partículas. Então, o volume acessível às partículas, né, subtraio uma parte que é proporcional ao número de mols do sistema. Aqui, olha, eu vou colocar aqui A e B são constantes. Essas constantes dependem do gás em particular. Enquanto o comportamento de gás ideal é universal, aqui para o gás de Van der Waals não. Você tem constantes que dependem do gás particular. Aqui, olha, na parte da pressão, esse termo aqui que nós adicionamos aqui, ele corresponde à diminuição da pressão no gás de Van der Waals em relação ao gás ideal. De onde é que aparece esse termo aqui da diminuição de pressão? Bem, essa diminuição de pressão ela é proporcional ao número de partículas que colidem com as paredes do recipiente, né? E assim proporcional ao número de mols. E, ao mesmo tempo, proporcional ao número de partículas que colidem. Por isso aqui que ela é proporcional, essa diminuição de pressão, ao quadrado da concentração molar. Aqui é o número de mols por volume, que é a concentração molar. Aqui, pessoal, uma tabela para o valor dessas constantes A e B para os principais gases. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o gás oxigênio, o hidrogênio, o hélio, o gás carbônico, o vapor d'água, oxigênio, nitrogênio. Observe aqui, por exemplo, que quanto maior essa constante A, né, maior o efeito da interação entre as partículas. E é mostrado que o modelo de Van der Waals, do gás de Van der Waals, né, você pode predizer a transição gás para líquido. Então, assim, essa equação de Van der Waals ela pode descrever tanto gases como líquidos. Líquidos também pode ser descrito em certas condições pela equação de Van der Waals. Geralmente, a equação de Van der Waals ela é muito aplicada quando o gás está próximo do ponto de transição para a fase líquida. Se a gente observar aqui na tabela, por exemplo, a água, né? O valor da constante aqui é bem elevado aqui comparado com outros gases. Vamos pegar outro sistema, chamamos aqui de expansão do virial. Na verdade, isso é um modelo geral para descrever gases. Isso aqui é para descrever gases reais. Esse modelo aqui da expansão do virial. Como eu falei, o modelo de gás ideal é um modelo muito simplificado que descreve uma classe muito restrita de gases, que são os gases diluídos, muito diluídos. Aí você tem o gás de Van der Waals, que é um melhoramento significativo do modelo do gás ideal. E nós temos um modelo mais geral para tratar os gases, que é a expansão do virial. A ideia da expansão do virial é a seguinte: é você escrever a pressão do gás em função de
de potências da concentração molar. E no caso limite, que essa concentração molar é muito baixa, você recupera o modelo do gás ideal. Olha aqui, pessoal. Então, aqui, ó, a equação de estado da equação do virial, ela parece com a equação do gás ideal, só que é o seguinte. Aqui, olha, eu vou incluir potências da concentração molar. Então, aqui, olha, esse N sobre V, né? O número de mols sobre o volume, que eu chamo de concentração molar. Então, aqui, olha. Aí eu tenho aqui, ó, uma constante aqui. Essa constante aqui, esse B2, que depende da temperatura, né? Isso aqui é o... deixa eu colocar aqui. Segundo coeficiente do virial. E o B3 é o terceiro coeficiente do virial. Quando a concentração molar é muito baixa, então esses termos aqui, ó, isso é muito pequeno, e esse termo aqui é muito menor ainda. E os demais termos, né, a terceira potência, a quarta potência, aí que são menores mesmo. Então, no caso que a concentração molar é muito baixa, isso aqui volta a ser o gás ideal. E observe aqui também nessa equação da expansão do virial, que esses coeficientes do virial, o segundo coeficiente do virial e o terceiro coeficiente, eles podem ser negativos. Então, por exemplo aqui, se esse segundo coeficiente do virial for negativo, então eu tenho uma diminuição de pressão do gás em relação ao modelo do gás ideal. Aqui, pessoal, olha, eu estou colocando aqui, olha, um gráfico no caso aqui, esse gráfico, aqui, olha, o segundo coeficiente do virial em função da temperatura, para que é para o gás hélio e o gás argônio. Se vocês repararem aqui, olha, à medida que for baixando as temperaturas, para baixas temperaturas, né? Tanto aqui, olha, o hélio como o argônio, o segundo coeficiente do virial vai ficando negativo aqui, olha. E isso significa o quê? Que à medida que se vai baixando as temperaturas, vai se favorecendo os efeitos de interação entre as partículas. Então, isso vai acarretar uma diminuição de pressão desses gases. Agora, observe aqui, olha, que à medida que a temperatura vai aumentando, né? Aqui, olha, vai se confundindo aqui o comportamento do hélio e do argônio. Aí ele aqui, olha, vai aumentando, mas aqui está próximo de zero aqui, o segundo coeficiente virial. Aí ele sobe aqui, olha, tem um máximo por aqui e começa a descer, né? Então, se isso aqui for aumentando, isso aqui vai para zero. E esses dois gases vai ter o comportamento universal do gás ideal clássico. Outra curiosidade também é que se nós tomarmos o gás ideal quântico, a equação de estado é diferente da equação do gás ideal clássico. Se eu for considerar o gás quântico, ele vai ter aqui, por exemplo, o segundo coeficiente do virial não nulo.
que no caso do gás ideal clássico, isso aqui vai tudo a zero. Aqui, pessoal, o sistema 4 é a tira elástica. Então, pegue, por exemplo, uma tira, uma borracha em forma de tira. Então, essa tira você pode esticar. Ela tem propriedades elásticas. Por exemplo, a liga de soro, que se utiliza em hospitais para verificação de pressão, é um sistema desse tipo aqui, do tipo tira elástica. E, basicamente, a equação de estado que descreve esse sistema aqui, a tira elástica, né, que relaciona as grandezas termodinâmicas que surgem nesse sistema, é a lei de Hooke. Então aqui, olha, eu tenho essa equação de estado para as grandezas que caracterizam a tira elástica. Aí vamos lá, quem são essas grandezas? Esse J aqui é a tensão a qual a tira elástica está sujeita. Esse L aqui é o comprimento esticado da tira elástica. Esse L é o comprimento inicial, quando a borracha não está submetida à tensão. E esse A de T, né? Ele é a constante elástica. Então, basicamente isso aqui é aquela mesma lei da mola que a gente estuda lá em Física 1, né? Que lá você tem a força elástica, que é proporcional à deformação. Aqui é a mesma coisa, a tensão proporcional à deformação, porque esse L menos L0, né, é o quanto a borracha se estica. E aqui você tem a constante elástica, esse A de T aqui, né, que isso depende da temperatura. Aí aqui, ó, essa tensão ela está medida em Newton por metro, se considerarmos a unidade do sistema internacional. Aqui, esse comprimento em metro. E essa constante aqui ela fica em unidades adimensionais. Só para ficar aqui explícito, né? Esse L0 é o quê? Ele é o L na condição em que J igual zero, quando não tem tensão. Em geral, pessoal, essa constante elástica aqui, esse A de T, ele é o quê? Ele pode ser escrito assim, olha, A0 mais A1T. Aí aqui, esse A1, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Tem alguns materiais em que essa parte aqui proporcional à temperatura é positivo. E para outros materiais, essa parte proporcional à temperatura ela é negativa. Pessoal, temos também aqui os materiais dielétricos. Então, o material dielétrico ele é caracterizado por ter um momento de dipolo elétrico resultante total em todo o sistema macroscópico. Nesses materiais ocorre basicamente o seguinte:
Quando eu incido um campo elétrico no material, como resposta se obtém uma distribuição de momentos de dipolos. Então vai aparecer aqui ó, essa grandeza que chama-se polarização dielétrica. Então aqui, olha, vai aparecer aqui um campo elétrico. No caso aqui, as grandezas, as variáveis de estado que descreve esse sistema aqui, é o que? O campo elétrico, a polarização e a temperatura. Aí você tem um campo elétrico, né? Aí aqui, vetor polarização, a polarização dielétrica, que na verdade isso aqui é o momento de dipolo total. De dipolo por unidade de volume. Essa letra aqui, parecida com X, né, que é um que se é, ela vai nos informar o quanto o sistema responde através da incidência do campo elétrico. Aí por isso que a gente chama isso aqui de susceptibilidade elétrica. Isso aqui, pessoal, depende da temperatura. Uma típica dependência da suscetibilidade elétrica com a temperatura, ela se dá pela seguinte expressão. Então, tem aqui, pessoal. A mais B sobre T. Onde A e B são constantes. Então, pessoal, se vocês observarem aqui, a baixas temperaturas, né? Esse termo aqui domina da suscetibilidade elétrica. E o sistema vai ficar mais sensível à variação em temperatura. Então, essa suscetibilidade aqui fica mais sensível à variação de temperatura, né? Agora, à medida que a temperatura aumenta, se eu tenho altas temperaturas, esse termo aqui desaparece, né? Aí fica só essa constante aqui. Então, você tem a saturação aqui. O sistema perde a sensibilidade à temperatura. Então, pessoal, acho que eu vou encerrar a aula por aqui. E eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.